Então vamos lá, pessoal. Hoje o tópico, né, que eu tenho que passar para vocês essa semana é sobre precipitação. Precipitação, né, é na forma de chuva, como a gente conhece. A gente tem outras formas de precipitação, mas não é o caso, né, típico, por exemplo, do Brasil, tá? Então é mais um tópico da ideologia para gestores ambientais e vou direto com vocês aqui no que a gente vai tratar e como que a gente vai organizar esse conteúdo de hoje, né? Eu vou passar para vocês aqui, basicamente, quais são os aspectos, né, característicos da precipitação. Por muitas vezes vocês devem ter ouvido falar já, né, de chuva, seja de previsão, seja de quantidade que choveu, mas às vezes, por um motivo ou outro, não se atentaram, né, a essas características, a esses aspectos, né, como que isso é considerado, tá? Outra coisa que eu vou passar para vocês é sobre séries históricas, né, de precipitação, quais são as principais séries que a gente pode constituir, e depois falar um pouquinho sobre consistência de dados hidrológicos e como que a gente pode, né, quais são os métodos que a gente pode utilizar, tanto para verificar, quanto para também fazer qualquer tipo de melhoria, né, nesses dados a partir do momento que a gente identifica essa consistência. Então, do ponto de vista de características da precipitação, o que que nós temos, né? Nós temos basicamente o seguinte: a precipitação, ela é, por característica, né, um acumulado, ou seja, quando a gente fala em precipitação, nós estamos muitas das vezes nos referindo ao total precipitado, tá? E esse total precipitado, a principal, né, unidade que a gente vai ouvir, seja em previsão, seja, né, em relatos da quantidade que choveu, é milímetro, tá? Milímetros de chuva. Só que o que que representa milímetro de chuva? Esse milímetro, ele representa ou ele é equivalente a 1 litro por metro quadrado. Então, quando a gente fala, por exemplo, que choveu, né, 30 milímetros, o que que a gente está se referindo? Que a chuva que ocorreu foi de 30 litros por metro quadrado, ou equivalente a 30 litros por metro quadrado. Se eu falo que choveu 50 milímetros, obviamente eu estou falando que choveu o quê? O equivalente a 50 litros por metro quadrado. Então, o total precipitado, no caso da precipitação, né, a gente sempre se refere, então, a milímetro, tá? E milímetro tem essa unidade de litro por metro quadrado. Então, seja para previsão, seja para relatos de quantidade que choveu, existe esse acumulado. No Brasil, é muito comum, né, a gente registrar esse acumulado num período de 24 horas. Por exemplo, quando a gente se refere ao que precipitou num dia, geralmente esse total, esse acumulado, é de 7 horas de um dia até 7 horas do outro dia, ou de 9 horas de um dia até 9 horas no outro dia, geralmente por causa dos fusos horários, tanto no Brasil quanto o Brasil em relação à referência que nós temos em termos de horário para registros de dados. Então, quando a gente fala de chuva, né, a gente precisa entender que chuva, na maioria das vezes, a informação que nós temos é a quantidade, ou seja, é quanto que precipitou, ou seja, é um acumulado. E quando a gente fala de uma chuva, então, de um dia, na verdade, nós estamos nos referindo a uma chuva de 24 horas, tá? De 24 horas, sendo que essas 24 horas vão, né, ser somado o registro, se eles forem feitos em intervalos, ou a gente vai ter um único valor e vai registrar, então, esse valor. Então, vamos supor aqui, se eu falo com vocês que choveu 100 milímetros, tá? Se a minha referência for um dia, ou seja, 24 horas, eu estou dizendo para vocês que choveu 100 milímetros naquelas 24 horas.
Só que nem sempre essa informação ela vem atrelada à duração da chuva, que é o próximo item aqui. Então, uma coisa que eu já destaco que é muito importante vocês ficarem atentos é o seguinte: quando numa situação, por exemplo, alguém relatar para vocês o total precipitado é 100 milímetros e digamos que eles façam uma pergunta para vocês, né? Isso é muito ou isso é pouco? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: em quanto tempo ele se refere a esses 100 milímetros? Por quê? Se esses 100 milímetros for em 24 horas, né, ou seja, uma duração de 24 horas, a gente pode afirmar que é muita chuva, tá? Agora, se esses 100 milímetros, por exemplo, for em 6 meses, tá? Ou até mesmo em um mês, ok? Então, se for em 6 meses, é pouquíssima chuva. Se for em um mês, é uma chuva razoável para certos períodos. Na média, dependendo do mês do ano, isso é um valor bem comum até, tá? Então, neste caso, o que que a gente precisa entender? Que o total precipitado é muito importante, mas a duração da chuva também é uma informação importante. E se eu juntar essas duas coisas, ou seja, se eu fizer a divisão de quanto choveu pela duração da chuva, eu tenho a intensidade de precipitação. E as unidades mais comuns que a gente vai encontrar são quais? Total precipitado em milímetro, duração da chuva em horas e a intensidade em milímetros por hora. Então, por exemplo, se eu falo com vocês que choveu 50 milímetros em meia hora, quer dizer que a intensidade da chuva é 50 por 0,5 horas, e eu vou ter então o quê? 100 milímetros por hora, tá? Qualquer proporção que vocês tiverem, basta fazer isso. Dividir o total precipitado pela duração da chuva e vocês terão, então, essa intensidade. É uma informação, então, muito importante a intensidade, mas ela deve estar associada à duração e o total precipitado. Ou seja, em outras palavras, se eu falo quanto que choveu isoladamente, eu não tenho muita informação. Se eu falo que choveu durante 2 horas, isoladamente, eu não tenho muita informação. Se eu falo que uma chuva foi de intensidade de 50 milímetros por hora ou de 100 milímetros por hora, eu também ainda assim não tenho muita informação. Por quê? Porque o correto para uma interpretação boa, para ter uma interpretação fechada do que a gente precisa dessas 3 informações conjuntas, ou seja, saber qual que foi o total, saber qual que foi a duração e aí a gente calcular a intensidade, tá? É a melhor forma da gente analisar esses dados de uma forma coerente e muito bem interpretado, digamos assim, ok? Do ponto de vista de dados, como que esses dados aparecem, né? Então, esses dados têm um nome chamado de dados pluviométricos, tá? Plu é de chuva, né? E plúvio é de chuva, então, no caso, pluviométricos aqui vem com a informação da altura de chuva, né? Ou total precipitado, e tem os dados que a gente chama de pluviográficos, onde a gente consegue o total precipitado, a duração e intensidade. Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é isso, mas de uma forma bem resumida, seria o seguinte: quando eu falo de dados pluviométricos, eu tenho uma tabela, uma planilha, e nesta planilha eu tenho a informação de quanto choveu. Só isso. Quando eu tenho dados pluviográficos, eu consigo ver como foi a variação da chuva ao longo de certa duração, tá? Outra coisa que é importante falar também é sobre frequência dos dados. No tema anterior, no tópico anterior, né, hidrologia e estatística, vocês calcularam, né, frequência. E a frequência sendo o quê? A frequência observada. Então, neste caso aqui, o que que acontece? Dados de precipitação com menores totais, eles são mais frequentes. Então, vamos supor, se eu falo com vocês para comparar uma chuva de 10 milímetros
comparada com uma chuva de 100 milímetros, se eu falo com vocês que esse registro é um registro diário, tá? Diário, o que eu quero dizer com isso? Que ao longo dos 365 ou 366 dias do ano, né, eu vou ter registros de chuva, onde eu vou verificar registros onde choveu 10 milímetros ou mais e onde choveu 100 milímetros ou mais. Então, quando eu falo de choveu 10 milímetros ou mais, quer dizer o quê? Que uma chuva de 11 milímetros atendeu esse critério. Uma chuva de 15 milímetros atendeu esse critério. Uma chuva de 25 milímetros atendeu esse critério. Uma chuva de 99 milímetros atendeu esse critério. Então, quer dizer o quê? Chuvas com menores totais precipitados são mais frequentes, tá? E chuvas onde eu tenho totais precipitados maiores, ou seja, pelo menos 100 milímetros, vai ser uma situação que vocês vão encontrar muito menos vezes do que uma situação de chuvas de pelo menos 10 milímetros, tá? Então, numa série histórica, a gente espera que nós tenhamos mais chuvas de 10 milímetros do que chuvas de 100 milímetros, ok? Em outras palavras, a frequência com que ocorre chuvas de 10 milímetros é maior com que a frequência com que ocorre chuvas de 100 milímetros. Se a gente pensar que período de retorno, que é o próximo item aqui, é o inverso de frequência, isso quer dizer o que, então? Que quanto menor a frequência, maior o período de retorno, tá? Então, vamos supor, se eu quero verificar chuvas menores ou iguais a 10 milímetros, então estou falando de quê? De chuva de 8, de 9, de 7, né? Então, quer dizer o quê? Chuvas abaixo desses valores têm uma alta frequência. Se tem uma alta frequência, eu tenho um baixo período de retorno. Então, por exemplo, que eu dei os 10 milímetros de chuva, né, menores ou iguais a esses valores. Então, quer dizer o quê? Como eles ocorrem com alta frequência, então quer dizer que o período de retorno é menor. Em outras palavras, todo ano eu espero chuvas de baixa frequência, tá? Agora, qual seria a outra situação? Vamos supor que eu tenho uma chuva aqui que eu estou analisando na minha série histórica, e essa chuva é de 180 milímetros em 24 horas. Quer dizer o quê? É uma chuva que não acontece com frequência. Se esse valor aqui é um valor elevado, o que vai acontecer em termos de período de retorno, né? Como o período de retorno é o inverso da frequência, então quer dizer o quê? Como esse valor aqui, de 180 milímetros em 24 horas, ele é pouco frequente, então quer dizer que esse período de retorno vai ser o quê? Ele vai ser um período de retorno maior, então quer dizer que vai demorar mais anos, em média, para esse evento ocorrer novamente, tá bom? Então, em termos gerais, seria isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Em termos de equipamento para fazer essa medição, a gente tem, tá, basicamente dois tipos de equipamentos que eu posso apresentar para vocês aqui de forma resumida e simplificada, que seria o quê? Seria os equipamentos que a gente conhece no Brasil como Ville de Paris, que são os equipamentos mais comuns utilizados, que é desse tipo aqui, tá? Aqui tem tá um zoom aqui, né? Tem uma ampliação desta imagem aqui para vocês, tá? Onde mostra então para vocês aqui o pluviômetro. Pluviômetro nada mais é do que um recipiente onde a água vai ser coletada. Depois dessa água coletada, a gente tem o que a gente conhece como proveta, onde a gente consegue identificar o volume, porque a gente precisa de quê? Para a gente saber o total precipitado, a gente precisa do volume em litros dividido por metro quadrado. Então, a gente tem conhecimento do equipamento, qual que é essa área útil, muito comum a gente ter isso aqui em centímetros quadrados.
A gente faz uma conversão para metros quadrados, né? Sabendo o volume em litros, dividindo pela área em metros quadrados, a gente vai ter o quanto que choveu em milímetros. E esse valor aqui é coletado desse jeito, é coletado todos os dias, o total precipitado de um dia para o outro. Ou seja, então esse valor eu tenho que ir a campo, medir, anotar numa caderneta e ter essa informação do total que precipitou em 24 horas. Um outro equipamento aqui muito utilizado, agora mais recente, né, nos últimos anos, é o que a gente conhece como data logger, ou seja, um pluviômetro, que ele é uma coleta digital, tá? Ele fica armazenado num equipamento chamado data logger e ele está aqui, né? Ó, mostrando para vocês aqui. Aqui tem uma visão superficial deste, aqui mostrando uma visão superficial, onde a chuva cai nessa báscula e vai sendo registrado de acordo com o que vai caindo nessa báscula, e eu posso regular o registro da chuva de acordo com a minha necessidade. Então, por exemplo, eu quero fazer o registro a cada minuto, a cada 5 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora. Eu posso regular esse registro dessa forma e depois eu vou com um computador, com um notebook, baixo essas informações e tenho uma planilha onde eu vou ter uma coluna com registro no intervalo de tempo, né? Seja, como eu falei, 1 minuto, 5, 10, 15, e numa outra planilha eu vou ter o quê? O registro do total precipitado nesse intervalo. Então, são essas duas formas, basicamente, que a gente tem. Um registro que a gente tem um somatório, um total, ou um registro que a gente pode ter a informação detalhada ao longo, por exemplo, de 24 horas. Se eu faço o registro a cada hora, eu vou ter 24 informações. Se eu faço o registro a cada meia hora, eu vou ter 48 informações e assim por diante. Quanto menor o intervalo de registro, mais informações eu terei naqueles 24 horas, tá? Seguindo aqui, então, a gente tem o quê? A gente tem agora, vou mostrar para vocês aqui, a forma também como a gente pode registrar essa chuva, que seria, então, o quê? Essa forma de dados pluviográficos, ou seja, pode ser tanto naquele equipamento tipo Datalog, como num papel também registrado dessa forma, onde eu verifico aqui, ó, como que é o comportamento da chuva, então essa linha vermelha, né? Mostrando aqui num papel milimetrado, é o comportamento da chuva ao longo de um certo tempo, né? Nesse caso aqui, a gente tem nessa escala aqui 10 milímetros, que é o acumulado, e a gente tem aqui a escala de horas, tá? Nesse tipo de equipamento, a cada 10 milímetros, ele descarrega essa quantidade, esse total, e volta a zerar para novamente encher o recipiente e chegar nos 10 milímetros. Observe que o comportamento aqui, ó, ele vai ser de acordo com o que a gente chama de intensidade da chuva. Ou seja, quando a gente tem total precipitado com essa curva mais inclinada, a gente tem chuvas mais intensas. Com essa chuva menos inclinada, a gente tem chuvas menos intensas. E aqui a gente tem, inclusive, um exemplo onde essa chuva foi cessada, ou seja, por um tempo ficou sem chover, tá? Então, isso aqui é um outro tipo de registro de dados. Vamos seguir adiante. Qual é outro tipo que a gente tem aqui? Tipo comum também da gente fazer os registros e analisar. Vou mostrar para vocês em outro momento. Mas uma situação comum é o quê? A gente ter essas barrinhas aqui representando a chuva e ter esse comportamento aqui, ó. Aqui PE, precipitação efetiva, tá? E aqui, ó, vazão de escoamento. Então, nesse caso, é muito comum a gente representar uma chuva convertida em quê? Convertida em vazão. Esse tipo de estudo aqui só serve para chuvas individuais. E o interessante é que essa quantidade precipitada aqui representada por essas barrinhas vai ser refletida
como a área abaixo dessa curva aqui, tá? Então, em outras palavras, quanto que choveu aqui? Ah, choveu 30 milímetros. Esses 30 milímetros estarão representados abaixo dessa curva aqui, tá joia? É uma outra forma de fazer essa representação. Temos outras. Vamos seguir adiante. Então, quais são as outras formas que a gente pode fazer para registros de dados de chuva? A gente pode organizar esses dados também de forma de precipitação que a gente chama de longo período. O que significa isso? Agora já não é uma chuva individual mais. O que eu tenho aqui nesse caso? Um exemplo para vocês que é uma chuva, né, de uma certa estação, tá? Essa estação aqui, considerando o ano de 1961 até o ano de 1990. E qual a característica desse tipo de representação? A característica é o seguinte, que para cada barra dessa, eu tenho um total precipitado ao longo do ano, ok? Aqui ainda foi feita uma situação de apresentação bem interessante, que é o quê? Que aqui, ó, o valor médio, representado por 1.388 milímetros. O que significa isso? Que, como cada barra representa o total acumulado de chuva ao longo do ano, né? No ano, desculpa, total acumulado de chuva no ano. Exemplo, aqui no ano de 1961, choveu aproximadamente 950 milímetros. Aqui no ano de 1963, choveu o quê? Aproximadamente 850 milímetros, um pouco menos. Aqui no ano de 1964, choveu o quê? Choveu praticamente 1.700 milímetros. O que quer dizer isso? Quando eu olho para todos esses dados ao longo dos 30 anos, eu consigo tirar uma média, e essa média está sendo representada aqui por essa linha. E olha que interessante como é que fica visualmente fácil de entender. Valores acima da média foi colorido a barra de azul, valores abaixo da média foi colorido a barra de amarelo. Tá? Continuando. Outra forma de representar esses dados é o que a gente conhece como ano hidrológico. Então, aqui tem uma representação um pouquinho diferente da anterior. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Se eu tenho, por exemplo, 30 anos de dados, eu vou pegar a média dos 30 valores de janeiros, né? E vou tirar essa média e representar nessa barra. Então, o que significa essa barra aqui? Significa que nessa barra eu tenho uma média de 30 valores de fevereiros, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, que é o caso anterior, eu tinha do ano de 1961 até 1990, 30 anos. Então, quer dizer o quê? Que eu teria ali a média, né? A média. Eu teria que tirar a média, considerando fevereiro de 61, fevereiro de 62, fevereiro de 63 até fevereiro de 90. Pego esses 30 valores, divido, né, somo, desculpa, e divido por 30, eu tenho a média. Então, nesse caso aqui, a média representa justamente essa situação, onde eu tenho, então, os valores, né, como representativos da média. E observe aqui, então, que eu tenho 12 valores, ou seja, cada um representando a média de janeiro, fevereiro, março até dezembro. E o que eu consigo identificar aqui? Que eu tenho eu tenho meses que chove mais e tenho meses que chove menos, tá? Isso aqui a gente conhece na hidrologia como ano hidrológico. O que eu faço? Eu pego, identifico períodos que chovem pouco e considero como período seco, final do período seco, e começo a analisar a partir de quando termina o período seco, chamo isso de ano hidrológico. Então, diferentemente do ano civil, o ano hidrológico ele é considerado como, né? Por exemplo, aqui nessa estação, setembro até agosto. Então, em vez de eu me referir de janeiro a dezembro, eu me refiro nesta situação aqui como ano hidrológico sendo de setembro até agosto.
Obviamente que dependendo da região do país, como nós temos um país de região, né, de tamanho continental, dependendo da região do país, esse comportamento aqui, ele é diferente, tá? Pode ser que chova mais, por exemplo, nesse período do ano, e nesse período do ano aqui tenha menores precipitações, tá? Isso pode acontecer. Então, mas é uma outra forma de fazer esse registro dos dados. Vamos lá. Uma forma ainda um pouco diferente, né, mas que a gente pode fazer também, é o que a gente chama de isoietas, né? Iso iguais e chuvas iguais, ou seja, cada linha dessa aqui, ó, representa um total precipitado no ano. Aqui é um recorte, né, próximo à região de Porto Seguro. Aí a gente percebe aqui o estado da Bahia, então, né, o sul da Bahia, já destacando aqui com a divisa de Minas Gerais. Então, o que a gente percebe nesse caso aqui? Quando a gente chega mais próximo, né, da divisa com Bahia, Minas, a gente tem aqui um total precipitado no ano de 1.200 milímetros, e a gente tem aqui mais próximo ao litoral, ou seja, olhando aqui para Porto Seguro, por exemplo, mais próximo dos 1.600 milímetros por ano. No Brasil, já vale destacar o seguinte, no Brasil, tá, a gente tem uma variação de precipitação que seria mais ou menos assim. No ano, a gente tem regiões no Brasil que chove mais ou menos 400 milímetros por ano, tá? Região semiárida nordestina é muito comum esses valores. E temos regiões no Brasil que chovem próximo de 5.000 milímetros no ano. Então, dentro dessa faixa aqui, a gente vai encontrar muitos valores, muitas variações, ok? Na nossa região sudeste do Brasil, eu estou me referindo aqui, né, de onde eu estou, 1.600 milímetros é a média. Essa média de 1.600 é a média, tá, que fica muito próxima da média da América do Sul. Ou seja, a gente espera que, em média, chova 1.600 milímetros no Brasil, sendo que temos variações de regiões que chovem 400, regiões que chovem 5.000. Então, obviamente que esse valor aqui não é esses dois valores, tirar a média desses valores, né? Isso aqui é amplitude, é menor valor esperado no Brasil e uma faixa de maior valor esperado. Dentro dessa faixa, desse range, a gente tem várias situações, vários totais que a gente pode encontrar. No Brasil, em média, 1.600 milímetros, e muitas regiões do Sudeste, 1.600 milímetros, e algumas regiões do semiárido nordestino, 400 milímetros, e algumas regiões do norte do Brasil, chegamos tranquilamente aos 5.000 milímetros de chuva, tá bom? Então, isso é importante. Continuando aqui, eu vou mostrar para vocês depois onde a gente obtém esses dados, essas séries históricas, mas eu vou deixar para mostrar isso aqui para vocês quando eu estiver falando do trabalho que eu vou passar, atividade avaliativa, tá bom? Depois eu volto nisso aqui então. Mas o que eu quero falar para vocês agora é o seguinte, né? Como que esses dados de chuva estão organizados ou como que a gente pode organizar esses dados, tá joia? Então, para a gente organizar esses dados, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar o que a gente conhece como dados brutos de chuva. O que significa isso? É o dado acumulado em 24 horas. E aqui segue um exemplo para vocês. Se eu tenho esses dados brutos, eu tenho, por exemplo, uma série de 40 anos, quer dizer que se eu for constituir uma série total anual, eu vou ter 40 valores. Se eu for constituir uma série total mensal, seria o quê? 12 vezes 40, eu tenho 480. Se eu for constituir uma série total semestral, quer dizer que eu tenho o quê? Um total de 80 valores, porque eu tenho 2 valores por ano, né? Tem uma soma para
um semestre e uma soma para outro semestre. No caso aqui, eu tenho uma soma para cada mês, então tem 480 valores. E aqui eu tenho uma soma por ano, então eu tenho 40 valores. Posso fazer também com dados quadrimestrais, e teria 120 valores. E posso ter uma situação onde eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar apenas o maior valor registrado por ano em um único dia. Então, quer dizer que se eu tenho 40 anos, eu vou pegar o maior valor registrado no único dia e vou ter para cada ano um valor. Então, se eu tenho 40 valores, eu tenho 40. Desculpa, se eu tenho 40 anos, eu tenho 40. Desculpa. Voltando aqui. Se eu tenho 40 anos, se eu tenho 40, se eu tenho 40 anos, eu tenho Se eu tenho 40 anos, eu tenho 40 valores. Pessoal, desculpa aí, engasguei aqui. A garganta secou. Então, se eu tenho 40 valores, eu tenho um valor para cada ano e vou ter, então, 40 informações totais. Né? Se, por exemplo, eu tenho uma outra situação aqui, onde a máxima diária é acima de um certo valor, no caso aqui o exemplo, podia ser qualquer exemplo, tá? 50 milímetros, quer dizer o seguinte, que eu não tenho a informação de quantos valores eu terei. Então, aqui eu tenho que procurar na série. Tem uma outra informação que eu vou explicar para vocês depois, que se chama normal climatológica, é uma outra forma de organização de dados, tá? E a gente tem uma normal, por exemplo, de 1961 até 1990, e a gente tem uma outra normal de 1991 até 2020, e a gente pode fazer outras normais no momento oportuno. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso, tá? E além disso, é muito importante deixar para vocês claro que o tipo de série depende da finalidade do estudo. Quando eu for passar para vocês a atividade, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Continuando aqui para a gente fechar essa parte da explicação, que é o quê? Consistência de dados hidrológicos. Então, na questão da consistência de dados hidrológicos, o que eu tenho? Eu tenho o que a gente conhece como erros grosseiros, tá? Valores estimados, preenchimento errado na caderneta, obstrução da estação, danificação do aparelho e problemas mecânicos. Resumindo, tá? A gente tem ideia de qual o valor que a gente espera por dia de chuva, de total precipitado. Então, vamos supor, se no ano a estação nossa, né, que a gente está acompanhando ali, que a gente tem informações, ela chove em média 1.600 milímetros, então quer dizer que se eu encontrar, por exemplo, no único dia um valor de 400 milímetros, eu tenho que, no mínimo, desconfiar desse valor, que ele pode ser um registro, por exemplo, que seria de 40 milímetros e foi digitado, né, 400 milímetros. Só para citar um exemplo. Valores estimados. Como a pessoa, muitas das vezes, tem que ir até o local para fazer o registro dos dados, isso aqui é um complicador, tá? Porque ele tem que ir todos os dias. Então, vamos supor que um dia ele não foi, mas sabe que choveu, então, ao invés de colocar o valor zero, desculpa, o valor zero, o que ele faz? Ele sabe que não foi zero, aí ele vai e coloca um valor que foi estimado, tá? Um valor qualquer. Ele fica, sim, deve ter chovido 12 milímetros. Você vai e coloca esse valor aí. Outra coisa seria o preenchimento errado na caderneta, né? Isso aí, vamos supor, a pessoa vai escrever um valor e se perde na soma dos totais precipitados. Vamos supor que ele teve que fazer várias leituras, né? Na proveta, e aí, na hora de lançar, ele lança errado. Outra coisa também que pode acontecer é a obstrução
né, da estação pluviométrica ou pluviográfica, e danificação do aparelho, por um motivo qualquer, ou até mesmo um problema, né, mecânico no aparelho, quando o registro é do tipo de dado pluviográfico, tá bom? Então, são situações comuns. O que eu queria passar para vocês hoje, então, seria isso. E na próxima explicação, quando eu for passar para vocês a atividade avaliativa, eu vou dar um pouco mais de detalhes para vocês de alguns aspectos, né? Por exemplo, quando a gente tem esses tipos de erros, quando a gente tem tipos de falhas, como que a gente faz para resolver isso? Quais métodos que a gente vai fazer isso? Então, na hora que eu for explicar para vocês da atividade, eu já vou aproveitar e fazer essa explicação considerando a parte final que eu tenho que tratar com vocês aí de alguns métodos que vocês podem utilizar, por exemplo, para constituir uma série, onde obter esses dados, como é que eu baixo essas informações, como é que eu organizo as informações em séries, tá bom? Como é que eu faço para identificar qual a série mais importante, onde eu obtenho essas informações, em que tipo de formato estão esses dados, quais são os principais métodos que eu posso utilizar para tratar esses dados, tá bom? Então, por enquanto, que eu quero passar para vocês, né, em termos de conteúdo, que eu quero que vocês vejam nesse primeiro momento, é sobre essa explicação mínima, básica, para vocês entenderem, se situarem. E quando eu for fazer, então, a explicação da atividade avaliativa, eu dou mais detalhes, tá bom? Então, por enquanto, é isso.